Nesta noite, os irmãos já podem abrir suas Bíblias no livro de Oséias. Oséias, capítulo 3. Então, lembrando aí, o tema do livro de Oséias é: o Senhor ama a Israel, apesar do seu pecado. O Senhor ama a Israel, apesar do seu pecado. E hoje estaremos falando sobre o tema uma redenção maravilhosa. Uma redenção maravilhosa. Oséias capítulo 3, vamos ler todo o capítulo, muito grande, né? Apenas 5 versículos. Capítulo 3 de Oséias nos diz o seguinte: E o Senhor me disse, vai, outra vez ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oremos, Pai, mais uma vez pedimos a tua direção, ao teu Santo Espírito, que nos guie na transmissão dessa mensagem, da mesma forma que nos guiou na preparação. Esteja com a minha boca, com o meu corpo, para que possa realmente transmitir a sua palavra, e ao mesmo tempo, Pai, esteja em cada coração, tanto dos que estão aqui presentes, quanto dos que estão em casa, em cada coração trabalhando, Pai, convencendo, ensinando, tocando, Pai, principalmente de acordo com o que cada um precisa ou necessita nessa noite. É em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma redenção maravilhosa. No texto de hoje, irmãos, como nós já vimos aí, capítulo 3 de Oséias, nós temos uma descrição da redenção de Israel, ok? É uma descrição da redenção de Israel. Por isso vemos mais uma vez Deus usando o próprio casamento do profeta Oséias para ilustrar de uma forma viva, de uma forma literal, como Deus redimiria a Israel como uma esposa adúltera que fora atraída pelos cultos a outros deuses. Mas eu pergunto para você, você sabe o que é redenção? Você sabe o que significa quando nós cantamos redimiu-me, quando nós dizemos, né, somos redimidos por Cristo, né? Jesus, ele providenciou a nossa redenção, e você sabe o que significa isso? Ao pé da letra. Redenção é o ato ou efeito de redimir, parece, né, um dicionário, né, que não explica nada, né? Não é verdade? Mas tem mais coisa aqui, né? É o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa o quê? Libertação, reabilitação, reparo, salvação.
é o ato, irmãos, de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, como, escravo. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno. No sentido figurado, redenção é o auxílio ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de situação aflitiva ou perigosa, ou seja, envolve também pagamento. Redenção envolve pagamento. Como foi falado, adquirir de novo, ou até mesmo comprar de novo. Então, isso é redenção. Primeiramente, vamos entender aí o contexto histórico, principalmente para aqueles que talvez não estão muito atualizados ao contexto do livro de Oséias. Vamos entender um pouco o contexto histórico do livro de Oséias para nós, então, darmos sequência. Nos dias de Oséias, Israel estava longe de Deus, se prostituindo com outros deuses, adorando os deuses, de outros povos. Por isso, então, Deus manda o profeta Oséias fazer algo totalmente diferente, e aliás, só ele fez, só Oséias fez isso, sobrou para ele, Oséias, então, ele casa com uma mulher de prostituições, para que as suas profecias, ou seja, as profecias de Oséias, tivessem um exemplo claro, um exemplo vivo, do próprio casamento de Oséias, conforme nós vemos no capítulo 1, versículo 2, se você quiser ler lá, capítulo 1 de Oséias, versículo 2. Oséias, então, ele obedece a Deus e ele casa com uma mulher chamada Gomer, conforme a Bíblia diz, mulher de prostituições, e com ela teve também filhos, que a Bíblia chama também de filhos de prostituições, ou seja, talvez até Oséias tinha dúvida de que fosse o pai daquelas crianças, principalmente porque Gomer volta para a vida de prostituição. Ela encontra um homem que a ama, que casa com ela, dá tudo para ela que ela precisava, e ela prefere então voltar à vida antiga, à vida de prostituição. Conforme nós vemos aí no capítulo 2, versículo 2 e o versículo 5, se você quiser ler e relembrar aí. Mas então, algo acontece com Gomer nesta vida de prostituição que a Bíblia não deixa claro. Talvez algum amante descontente por algo, talvez que ela fez ou disse, ou não quis fazer, não sei. Então este amante, talvez, ou outra pessoa, mas provavelmente algum dos amantes, ele entrega essa mulher, ou talvez até vende esta mulher como escrava. Ela agora está presa, ela agora se encontra numa situação de escravidão. Interessante lembrar, irmãos, que o mesmo aconteceria com Israel. O mesmo aconteceria com Israel, o reino do norte. Alguns anos mais tarde, esse reino do norte, lembra quem é o reino do norte? Estamos estudando na escola dominical um pouco, aos domingos. O reino do norte é formado pelas 10 tribos, com o rei Jeroboão. Então o reino do norte, alguns anos mais tarde, eles vão ser tomados, escravizados pelos assírios. Hoje, irmãos, trazendo para os nossos dias, hoje não é muito diferente. Pois o pecado se mostra muito prazeroso no início. O pecado, ele engana as pessoas se mostrando prazeroso no início. O pecado nos faz muitas promessas que nele não pode cumprir. Nós achamos que estamos ganhando algo quando pecamos, mas é ao contrário. A realidade é que nós estamos perdendo a nossa liberdade.
Pois o pecado, ele é um senhor escravizador. Vimos isso em Romanos. Jesus, ele nos comprou, ele nos resgatou, ele nos redimiu, conforme nós pregamos. Ou seja, tirando o senhorio do pecado em nossas vidas, de forma que nós não precisamos mais pecar, não somos mais presos, mas agora nós temos um novo Senhor maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o pecado, ele é um senhor escravizador que não se preocupa com você, mas no que você pode dar para ele. E muitas pessoas têm entrado por esse caminho, muitas pessoas. E muitos, infelizmente, cristãos ainda estão presos em muitos pecados. Segundo lugar, já que nós contextualizamos os irmãos, versículo 1 e versículo 2, nós vemos aí o resgate de quem ama. O resgate de quem ama. Lembrando o texto, versículo 1 e versículo 2 de Oséias 3, diz o seguinte: o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevada. Muito bem, para simbolizar o que Deus iria fazer com Israel futuramente, Oséias, então, ele é exortado a amar outra vez a mesma mulher que ele havia casado e essa mulher o havia abandonado, voltando à vida de prostituição. Deus o exorta para ele: olha, vai lá, ama de novo essa mulher, toma ela de novo, paga o preço de novo. Mas entendemos, irmãos, aqui, que Oséias não foi obrigado. Ele não foi lá obrigar: Senhor, eu não quero ir não, tem que ir mesmo, aquela mulher me deixou. Não, você não vê isso aqui. Ao contrário, ele vai de prontidão: sim, Senhor, estou indo. Mas nós vemos aqui que ele não foi obrigado, e mais ainda, o profeta amava essa mulher. Ele amava a sua esposa e sabia que ele era o único com amor suficiente por ela para resgatá-la e pagar o preço da escravidão por ela, para libertá-la da situação de escravidão que ela estava. O mesmo acontece, irmãos, entre Deus e Israel. Deus continua amando Israel, apesar de Israel tê-lo abandonado, apesar de Israel começar a adorar outros deuses, oferecendo até, como diz aí o texto, os bolos de uvas, que era o costume de oferecer aí aos cultos, ao ídolo Baal. Deus amava Israel. Irmãos, e hoje, nos dias de hoje? O mesmo acontece hoje. Da mesma forma que acontecia com Israel naquela época, adorando outros deuses, abandonando Deus, não correspondendo ao amor de Deus, acontece o mesmo hoje, pois apesar do imenso amor de Jesus Cristo por cada ser humano, apesar do que Cristo fez na cruz, morrendo por cada ser humano, muitos preferem a vida de pecado no lugar de viver com Cristo, aquele que demonstrou o verdadeiro amor, aquele que pagou pela sua e pela minha alma, pela nossa liberdade. Muitos preferem viver no pecado. Não é muito diferente, da época de Oséias. Mas o resgate de Gomer não foi de graça. Ele não foi lá: vamos para casa, mulher. Não. Quando, vou ilustrar aqui, tentar ilustrar, quando talvez Oséias foi procurar ela, percebeu que ela estava sob o poder de outra pessoa, como a escrava. E para ele poder tomá-la novamente e levá-la para casa, tinha um preço. Então o resgate não foi de graça, e Oséias era um profeta.
Ele não era rico. Não tinha dinheiro sobrando. Então, o preço aqui, basicamente, de um escravo, para quem não sabe, é de 30 moedas de prata, ou peças de prata, como diz aí no texto. Esse é o preço do escravo. E Oséias não tinha esse valor. Pastor, como o senhor sabe disso? Pelo texto. Pelo texto. Ele não tinha esse valor, então o que ele faz? Ele teve que se sacrificar, ele teve que voltar para casa e dar um jeito de ver o que tinha, o que ele conseguia, e ele conseguiu basicamente aí a metade do dinheiro, mas e a outra metade, o que eu faço? Não sei como, a Bíblia não deixa claro, mas ele pagou a outra metade com grãos. Aonde ele conseguiu esses grãos eu não sei. Ele se sacrificou, pegou tudo que tinha para pagar o preço do resgate da sua esposa, que havia se voltado para a prostituição. E as palavras que diz aí no versículo 2: e comprei-a para mim, mostra e prova que Oséias ainda amava aquela mulher, apesar de tudo que ela havia feito, apesar dela ter abandonado ele, apesar dela ter se prostituído talvez com um ou vários homens. Oséias ainda amava aquela mulher, porque ele diz aí, olha, eu comprei-a para mim. Quem mandou ele comprar Deus? Então por que ele não falou, comprei para Deus? Não, comprei-a para mim, mostrando realmente ele amava ela. Da mesma forma, irmãos, Deus, por seu imenso amor para com Israel, e não só com Israel, mas com o mundo inteiro, Deus sacrificou tudo o que ele tinha. Deus sacrificou o seu único filho, entregando Jesus Cristo como preço de redenção. O preço que Deus pagou foi tudo que ele tinha, seu único filho, a fim de resgatar a todos nós, porque todos nós estamos escravizados pelo pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o mesmo versículo também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação é gratuita. Deus usou o seu Filho, Deus sacrificou o seu Filho na cruz do Calvário, e através disso eu posso ser liberto do pecado, eu posso ser salvo, eu posso ser liberto da condenação do inferno, eu posso ir para o céu, para o lar de Deus, para sempre. 1 Timóteo 2,6, 1 Timóteo 2, versículo 6 nos diz, o qual se deu a si mesmo, falando de Jesus Cristo, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não é só por Israel. Israel também está aqui, mas é por todos. Israel, Brasil, México, África, né? Todas as pessoas em todos os continentes. Deus sacrificou seu Filho, e Jesus se entregou por preço de redenção por nós. Que redenção maravilhosa. Em terceiro lugar, nós vemos aí a espera pelo esposo. A espera pelo esposo. Versículo 3 e versículo 4 do nosso texto, Oséias capítulo 3, nos diz, e ele lhe disse, ou seja, Oséias, né, disse a Gomer, né? Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Irmãos, entendendo melhor aqui esse texto, voltando lá o que aconteceu com Oséias e Gomer, mesmo Oséias ter ido lá, pagado o preço, resgatou sua esposa, levou ela para casa, eles ainda não teriam, repito, eles ainda não teriam relações conjugais
entre marido e mulher. Mas haveria o quê? Haveria um tempo que a Bíblia chama aí de muitos dias. Talvez uma forma de disciplina para Gomer, pelo pecado que ela havia cometido, onde ela não teria, relações com nenhum outro homem, e esperaria o quê? Esperaria o seu marido, esperaria novamente o seu marido a procurar mais uma vez, para se juntar a ela como esposo mais uma vez. Conforme o verso 4, está bem claro aí que o mesmo aconteceria com Israel no exílio, pois Israel ficaria muitos anos sem rei, sem príncipe, e neste tempo não haveria sacrifícios nem a Deus, e nem objetos, como diz aí no texto, objetos de idolatria. Deus então disciplinaria Israel nesse tempo. Este tempo, irmãos, permanece até hoje, sabia? Até hoje, Israel ainda está esperando o esposo. Israel espera o Messias. Até hoje. Interessante, pensar, o Messias já veio, mas Israel não aceitou o Senhor Jesus. E até hoje eles estão esperando o esposo se chegar a eles, ou seja, Deus trabalhar novamente com eles, como fazia naquela época. É interessante notar também a semelhança que tem, essa situação de Israel. É semelhança, não é igual, mas é semelhança com os cristãos e a igreja, porque assim como Gomer, nós também fomos comprados pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo na cruz, o pagamento por cada um de nós. Fomos comprados e como igreja nós somos o que de Cristo? Esposa. E atualmente estamos fazendo o quê? Estamos com o nosso esposo? A igreja já se casou, já se juntou com o esposo? Não. Estamos esperando o esposo, esperando ele vir. E a Bíblia é clara em dizer aí sobre a igreja, que a igreja deve o quê? Se santificar, se preservar, para se apresentar como uma noiva pura, imaculada perante o seu esposo. Então, é bem interessante ver essa semelhança, tanto que aconteceu com Oséias, quanto com o povo de Israel e a igreja. E quando Jesus vier, irmãos, Ele vai nos levar ao lar celestial, onde estaremos para sempre com Ele, para sempre. E quarto e último lugar, o reencontro com o esposo. O reencontro com o esposo. Antes de ler aqui, teve um homem, um senhor que era da igreja lá em Franca, e uma vez ele disse, para o pastor Paulo lá, que as brigas, pastor, mas é bom ter briga no casamento. O pastor Paulo não entendeu, Mas como assim, irmão? Tá doido? Bom ter briga no casamento? Não, mas na hora que a gente volta, pastor, olha, é muito bom. Então ele pensava, na hora que se acertavam e voltavam aí, era muito bom, por isso que ele gostava de algumas brigas, Mas, irmãos, eu sei que não foi por causa de briga, mas olha só que maravilhoso aqui. Primeiramente, Oséias 3, o último versículo do texto nos diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias.
Percebe aqui? No fim dos dias. Da mesma forma que chegaria o tempo do reencontro conjugal entre Oséias e Gomer, embora a Bíblia não fale mais, né, sobre eles aqui, mas provavelmente passou aqueles dias, Oséias novamente recebeu a sua esposa, né, e novamente eles voltaram aos atos conjugal, né, entre marido e mulher, voltaram a se amar, provavelmente, creio eu, que talvez ela nunca mais se prostituiu, mas, né, ficaram juntos para o resto da vida. Mas da mesma forma que chegaria e chegou, né, embora a Bíblia não diga, chegou o tempo deles voltarem a viver como marido e esposa, ainda vai chegar o tempo em que Israel se reencontrará com Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Conforme o texto diz aí, vai chegar esse tempo, isso aí ainda não aconteceu, é uma profecia em Oséias, e quando acontecer, o Senhor restaurará o reino de Davi, o reino davídico, porque Deus fez uma aliança com Davi, que haveria um rei que reinaria eternamente, que viria da linhagem de Davi, e esse é Jesus Cristo, conforme nós sabemos. Então ele restaurará o reino de Davi através, né, do seu governo, e governará justo, será um governo justo, não só sobre Israel, mas sobre todo mundo. E a Bíblia deixa claro em dizer que isso acontecerá nos últimos dias. Mas e nós cristãos, como cristãos e igreja de Cristo, nós também esperamos o Senhor Jesus, não é verdade? Esperamos Ele vir nos buscar, mas também sabemos que pelas profecias bíblicas que voltaremos com Jesus no final da tribulação. Ele vem, arrebata a igreja, nós casamos com Cristo na glória, no céu, temos aí a festa do casamento, as bodas do Cordeiro, e depois voltamos com Ele no final da tribulação, aonde Jesus Cristo, Ele vai derrotar as forças do diabo aqui na terra. É interessante, quem vai estar sendo perseguido no final da tribulação? Quem? Israel. E Jesus vai chegar como, aí sim, aí eles vão ver aqueles que lhe rejeitaram agora como rei, como libertador. O diabo será preso por 1000 anos, e durante 1000 anos Jesus reinará aqui na terra, com sede lá em Israel provavelmente, mas reinará durante por todo o mundo, né? E quem estará reinando com ele? A igreja. Nós estaremos reinando com ele. Provavelmente Jesus direto a Israel, e nós como, né, servos, oficiais, né, em toda a terra. Um reino justo, um reino sem pecado. Concluindo, irmãos, é bom saber, é muito bom saber que alguém nos ama, com amor incondicional, com um amor eterno. É muito bom saber que alguém pagou um alto preço pela nossa libertação. É bom saber que Ele prometeu voltar para nos levar com Ele, para estar com Ele eternamente no lar celestial. E é bom saber, irmãos, que não teremos mais pecado. Eu detesto o pecado. Eu detesto quando caio em pecado. O sentimento não é bom. Não haverá mais lutas, não haverá mais choro, mas estaremos, né? Falando seremos um rei perfeito, estaremos, né? Num reino perfeito e amoroso, da onde o rei será o Senhor Jesus Cristo, um rei de paz,
um rei justo, um rei amoroso. A minha pergunta é: você também tem essa certeza? Você também já foi redimido? Você também já aceitou essa redenção em Cristo Jesus? Você já aceitou o preço que Ele pagou por você? Já se entregou? Senhor, o Senhor pagou por mim, entra na minha vida, eu quero o Senhor. Jesus já está morando no seu coração? Já faz parte da sua vida? Ou ainda está preferindo o pecado? Ou ainda está preferindo adorar outros deuses, ídolos, sendo que o único que deu a vida por você foi Jesus? O único que comprou e tem direito sobre você é Jesus. Mas Ele não só te comprou, Ele te libertou do pecado e da condenação do inferno. Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo, mas Ele continua amando, mesmo você não correspondendo, continua te amando. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar.